Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma Jane Austen Lives do projeto Relendo Austen. Este mês, o finalzinho de mês de agosto com setembro, estamos relendo Mansfield Park da Jane Austen. E hoje, essa semana, é a quinta semana de releitura de Austen com Mansfield Park, capítulos 33 ao 40. Hoje vamos falar um pouco sobre essas mudanças que estão acontecendo na vida da Fanny Price. E já vou adicionar a Lília dos Anjos, que acabou de entrar, para a gente poder começar essa live. Todos bem-vindos para mais uma semana de discussão de Mansfield Park. Olá, páginas editora, tudo bem? Olá, Oi, Lília, tudo tudo bom? bem? Tudo bem, mais uma semana, estamos chegando pertinho do final, né, de Mansfield Park, hoje aí com mais alguns capítulos, né, para discutirmos, e vamos ver aí, Sim. bem movimentado esses capítulos, né, do 33 ao 40, muitas mudanças se desenham na vida da Fanny, algumas injustiças para variar. Sim, para variar, só que sim. Mas antes eu queria É, saber uma coisa. Como manter esse bronze aí enfornada, escrevendo tese de doutorado? Porque eu estou igual fantasminha camarada e você aí toda plena. acho que é a maquiagem. Não sei. É, pois Não, não vou. é. Eu não sei. Eu acho que é natural mesmo. É a Ai, olha, própria cor. belíssima, naturalmente. Melhor resposta impossível. Então, Lilia, você estava falando aí das aventuras e desventuras da Fanny Price. A gente começa esse capítulo 33, que é uma continuação, né, do anterior, com a Fanny Price tendo que lidar sozinha com o Henry Crawford. Aí Pois é. é que é a saia justa dessa moça que tem que convencer a todos que ela pode, ela tem opção de escolha, apesar das condições, né, condição social financeira dela, ela pode rejeitar um bom partido, né? E O que eu vejo eu muito sinto nesse uma certa capítulo. Sente o quê? agonia, porque ela fica ali naquela tensão, né? As pessoas colocam ela para, né, para conviver com Henry Crawford sem ela ter esse interesse e ele ali tentando de qualquer maneira conquistar o coração dessa moça. E apaixonar, como diz a Jane Austen, não vamos negar, né? Tá Aqui que travando a um Jane pouquinho. escreveu, apaixonado, muito apaixonado. Até onde vai essa paixão, a gente não sabe, mas ele É, está tentando fazer por conquistá-la, né? eu não sei bem, assim, eu ainda continuo com a mesma ideia das outras semanas, né? Não sei se a Cláudia vai aparecer aqui hoje. A gente está Hoje, meio que empreendida nessa ideia de que ah, o Henry, na verdade, não sente um amor genuíno, ele se sente desafiado. E eu acredito até que os demais capítulos foram reforçando um pouco essa minha perspectiva. Por exemplo, nesse capítulo 33, eu acho muito interessante a persistência, né? Porque a gente sabe que da semana passada veio o pedido, boa noite, para quem está dando tchauzinho aí, boa noite, gente, mais uma vez. de É, volta, Dani tá de volta. é, o caso é que ele acredita que ela vai, não só ele, as demais pessoas também no entorno da Fanny, que ela vai aceitar e que ela tem que aceitar Sim, o pedido. Então, assim, a história, isso é tudo muito no campo da ficção, porque veja, em 1814, imagina, gente, sério que o rapaz faz um pedido a uma moça, seja de qualquer família, em qualquer situação, mais abastados ou mais humildes, um com um pouco mais de garantias financeiras do que o outro, enfim. Em qualquer tipo de relação naquela sociedade, pensem bem, é muito o campo da ficção. E aqui no texto, ele vai reforçar o pedido, ele vai reforçar e acreditar que ela
vai aceitá-lo, seja por gratidão ou por qualquer outro motivo. E isso naquele tempo não era comum. Rejeitou, acabou, né? Acabou. Então, assim, ele, por exemplo, ele poderia buscar outra pessoa. Aí a Jane até coloca, né? Ela não ia ter poder de recusar, né? Teoricamente, ela não teria o poder de recusar, porque ela está morando de favor, e essa condição é bem reforçada. Imagina a sorte que você tem o tempo inteiro. É a Mary Crawford, é o próprio Sir Thomas, o próprio Henry diz, não, é um absurdo você não aceitar. Então, assim, essa obrigatoriedade, eu acho interessante como a Jane retrata. E tem um ponto nos capítulos seguintes que eu acredito que casa com essa minha ideia de que ele, na verdade, está se sentindo desafiado e não apaixonado. Eu fiquei pensando no desafio e fiquei também pensando nos livros anteriores. Ele não começa com W, Wickham e Willoughby, mas ele parece que frequentou essa mesma escola aí da sedução desses dois aí, dos dois livros anteriores. Na verdade, É mais ou menos isso. tem a impressão que como se trata de um desafio, é aquela moça que ninguém olharia, porque tem as duas primas antes, né, para ser cortejada, para serem cortejadas. E a Fanny Price acabou se tornando um desafio muito grande para ele. E aí talvez a intromissão, né, com todas as aspas aí, a intromissão desse narrador, que é a Jane Austen, escreva que ele está apaixonado, que é a forma dela mostrar o interesse do rapaz, né? Porque senão também, se ela não falar que ele está apaixonado e falar que ele está interesseiro por qualquer que seja o motivo, aí já quebra toda a história, né? A gente... Eu tô recebendo ligação na hora das lives, minha gente. Na hora das lives eu tô recebendo ligação. Bom, eu tenho a impressão que ela também quis, esse narrador, ele quis deixar a construção desse caráter do personagem também para os leitores, para a gente ir construindo ao longo dessa narrativa. Eu vejo também a Fanny ali meio que abandonada à própria sorte por todas as pessoas. Oi. Escreveu aí, agora que caiu a ficha, literalmente, que eu entendi. Nesse caso, ele é menos lixoso que o Wickham e o Willoughby, ou seja, ele é menos boy lixo, não é isso, Duda? Que ela tá defendendo ele, né? Mas para mim, eles porque assim, eu acho que ele fica num intermediário. Ele não chega a ser o Willoughby, né? O Wickham não para com a Fanny, né? Isso vai respingar em outra pessoa. Sim. Ele vai expressar essa toxicidade em outra pessoa, mas barulho de algo soprando, vou desligar. É o ventilador. Um momento, gente. Tudo bem. Ele é boy lixo, mas nem tanto. Então a gente tem gradações de boy lixo, tá, gente? Depois a gente podia até enumerar, elencar as gradações aí, quem fica em primeiro, quem fica em último ao longo dessas leituras. Com certeza vamos poder classificá-los. Então, assim, nesse capítulo é mais nesse sentido dessa crença de que ela vai mudar de ideia, de fato. E ela está se sentindo sozinha, nessa angústia, nessa agonia, e é interessante que ela vai querer recorrer a alguém que servisse ali de uma sustentação. Sim. E a sustentação seria o argumento da Lady Bertram, porque ela sempre diz assim, eu não abro mão da Fanny, eu preciso da Fanny. E quando ela vai precisar desse apoio, o que é que a Lady Bertram diz? Que é o único conselho, né? Isso fica bem ressaltado no capítulo, é o fim do capítulo 33. Ela diz assim, que ela deveria aceitar a proposta, é o único conselho, né? Ela é bem tola, dizendo assim que a Fanny deveria aceitar, que era uma ótima oportunidade para ela, e ainda diz assim, que ela vai ganhar a Fanny, né, com esse casamento, acha tão vantajoso,
que ela vai ser tão benevolente com ela, como ela não foi para a Maria, Uhum. dando um pug da próxima ninhada. E ela também, Gente, marquei isso, a viagem que ela faz, porque ela acha que também Fanny se mostrou muito bonita naquela noite do baile, porque ela pediu para Chapman ajudar a Fanny a se vestir. Então, percebe como que ela destoa ali daquele pensamento mais racional? Primeiro, acha que a ajuda da empregada foi fundamental para a Fanny ficar linda, maravilhosa e o rapaz se interessar que por no fim ela nem ajudou. nada. E aí Não agora teve nada disso. dá um cachorrinho. Mas assim, se você for olhar que ela é uma senhora que viaja na maionese, como a gente costuma brincar, ela querendo dar o melhor que ela tem, que é o cachorrinho, né? Então, ela tá demonstrando carinho pela Fanny, mas é nonsense, não deixa de ser, sem noção, né? É, pois é, no 33 é mais isso. O Aham, 34 eu coloquei várias observações aqui na minha colinha em caixa alta. aham. Não dá para ver, Uau. tem muita coisa em caixa alta, porque assim, esse capítulo foi o que me deixou assim, eu acho que dentre todos, esse e o próximo foram os que me deixaram mais indignada, assim, que o Edmund retorna, né, daquela viagem para Sim. completar os estudos, né, enfim, se tornar clérigo de fato. Ele retorna e é afirmado aí logo no início do capítulo que a permanência dele junto aos amigos foi sim para evitar reencontrar a Mary. Então Aham. ele estava temeroso com esse reencontro. E assim, o que me deixou muito decepcionada é que aquilo que eu falei sobre a Fanny se sentir sozinha, abandonada, tentando ancorar a sua decisão em pessoas que ela poderia encontrar apoio, o Edmund volta e assim, em vez de ele acolher essa decisão dela, ele vai ao encontro das opiniões do pai, da Mary Crawford, e concorda Sim. que o Henry é um bom partido para ela. E isso, assim, nossa, eu fiquei penalizada por ela, porque onde ela era a tábua de Ela tem que ser sustentação que explorada. restava. Uhum. Eu acredito também que, nesse sentido, ele foi extremamente cego, falho como primo, como conselheiro, porque ele estava pensando somente na dor dele, né? Porque ele ainda mantém uma esperançazinha ali da Mary Crawford se tornar outra mulher para aceitar ou para viver uma vida com um pastor da igreja anglicana. E esse fato dele se colocar assim completamente cego aos desejos da Fanny, eu acho que aí parece que eles nunca foram primos tão queridos uns pelos outros, né? Aí É, a Lívia tá dizendo que o futuro cunhado precisa ajudar. Com certeza ele estava mirando no Henry para poder, tipo, fazer ali agradar a uma Mary. média, né? Agradar, com certeza. Aí fica essa decepção com o Edmund, porque ele estava completamente cego. A Cláudia estaria aqui para concordar com a gente, como esteve nas outras semanas, em relação a essa questão de que talvez o Edmund também não estivesse tão apaixonado pela Mary Crawford. Ele estava ali também naquele desafio, né? Porque Exato. ele comenta, né, um pouquinho mais à frente sobre as meninas, as Owen, né? E ele fala que elas não eram moças que assim, elas eram educadas e tudo, tinha uma educação, um respeito, né, uma moral, mas não era uma moça requintada como a Mary Crawford. Então ele tá mirando bem alto, né? E isso transforma Isso. o Edmund para alguns os leitores aqui do Brasil como um banana. Todo mundo já chamou ele de banana inúmeras vezes nessas lives aí. A Jane acabou de citar. Todo mundo usa até meme de bananinha para ele. Mas infelizmente ele é um rapaz que ele não tá olhando para os lados, ele tá olhando só para frente. Ele é como se fosse aquela, eu esqueci o nome correto daquelas vendas que usam nos cavalos. Ele não olha o que tá no entorno, ele só olha para frente, né? Nesse capítulo, ele meio que amarra as teorias que eu já vinha mencionando, né, sobre Uhum. não gostar, e isso e ser uma criação, ser uma ilusão, uma encenação. Sim. Veja, o Edmund concorda com esse interesse do Henry, ele acha formidável, né, o enlace, enfim. Uhum. Aí tem um momento que vai ter um jantar em família e o Henry Crawford, ele é convidado
e tem um dado momento que está a Fanny e a Lady Bertram ali em silêncio, bordando, mas momentos antes a Fanny estava lendo uma peça, e dá Isso. para perceber primeiro pelos personagens mencionados, e depois é mencionado o título de fato, que é uma peça de Shakespeare, Henrique VIII, né? Então, assim, quando fala do cardeal e tudo mais, aí o Henry vai pegar o livro e vai ler, né? Eu acho interessante essa retomada do teatro. O teatro já vem lá atrás. Isso. Às vezes eu entendo o fato do filme ter se chamado Palácio das Ilusões, Aham. porque o teatro leva, né, no caso, é uma encenação, fica sendo como se fosse uma ilusão. Exato. E essa ilusão, ela permeia a Mary, o Henry, o Edmund. Veja que as pessoas estão ali vivenciando essas ilusões e Uhum. querem acreditar que, na verdade, tudo é realidade. Sim. E, E e eu nada, vejo nada esse é teatro, permanente assim, né? Se você pegar bem. eu vejo o teatro como um recado que a Jane coloca ali, né? Assim, a teatralidade está nas ações de alguns personagens. Aí eu coloco, por isso questiono. Henry de fato está apaixonado ou atuando muito bem? Não atuando só, não no sentido de ser falso. Ali naquele momento eu acredito Uhum. que genuinamente ele está buscando, né, esse desafio de conquistar a Fanny e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tem que representar de maneira muito convincente para Uhum. poder alcançar esse objetivo. Então, veja como essa abordagem do teatro ela é crucial, extremamente interessante Então, nesse ponto do livro, nesse capítulo. são as pistas que a Jane Austen vai dando para a gente entender que ali, até muito provavelmente, quando o diretor, ou as pessoas responsáveis pelo filme de 99 escolheram Palácio das Ilusões, porque realmente tem essas pessoas que forçam a barra para manter uma aparência, para manter a própria Maria ali, né? Ela resolve ir pelo caminho mais fácil da escolha dela para o Rushworth, por causa do dinheiro e porque ela seria dona de outras propriedades. Mas o Henry, ele é rico, né? E aí ficou essa coisa mal resolvida entre os dois. Isso, Eu acho que é muito pontual essa sua colocação sobre a questão do teatro ser pertinente, não apenas para Jane Austen mostrar conhecimento de obras, de autores da sua época, ou como Shakespeare, né, de anos antes dela, mas também para poder marcar. E diferentemente de Orgulho e Preconceito, que tem muito baile, nesse livro a gente tem muita referência literária, né? As pessoas não isso. dançam tanto, né? Não tem referência a músicas, por exemplo. Ainda na continuidade do capítulo, para Isso. complementar o que eu estava dizendo, depois o Edmund começa a fazer meio que um joguinho com o Henry para tentar captar a atenção da Fanny. E Sim, quando isso acontece, né, eles começam a conversar sobre o retorno do Edmund, a aptidão religiosa, os discursos que são feitos, né, pelos clérigos e tudo mais. é uma Aí falação. tudo isso para tentar impressionar a Fanny. Aí eu pensei, na hora que eu estava lendo esse capítulo, o que seria então aquilo ali, se não um teatro? Uma representação tentando buscar convencer aquela espectadora ali que estava com a atenção no bordado ou em qualquer outra coisa, para não se deixar convencer pelo pretendente ali. Eu percebi isso, né? Sim, eu também eu concordo com você. Esse eu até anotei aqui, aperfeiçoamento da leitura para melhorar o discurso, mas aquilo tudo, essa conversa que chega até assim, mas que coisa desnecessária ficar falando sobre discurso, de discurso clérigo, ou então de impostação de voz no sentido de peças de teatro, mas é só para chamar a atenção da Fanny, porque o Edmund sabia que ela era uma leitora. E aí, falando de livros de discurso de Shakespeare, ela iria se interessar, né? E Isso. esse capítulo termina com o Crawford ainda tentando ser merecedor desse amor da Fanny Price. E é interessante que é assim, é só pela atenção que ele quer que esse amor desenvolva, né? Como se fosse uma mágica, Isso. assim, o amor desenvolver a partir da falta do interesse da Fanny, né? Não é uma coisa Uhum.
fácil, minha gente. E ele quer se declarar, ele diz que ele pensa todo dia, sonha à noite, ele se torna aí, nesse momento do livro, um gentleman, né? Assim, quem tá lendo e fala assim, não, como que esse rapaz está se dedicando a conquistar essa moça, né? Mas a gente conhece o Henry lá de trás, o mesmo que a Isso, Harry faz conhece, né? Que ficou lá é. fazendo, não digo cantadas, mas ele ficou cortejando ali meio que na espreita da Maria e da Júlia. Outra coisa que eu percebi também, para finalizar dentro desse capítulo, é que assim, fazendo meio que um anacronismo, mas essa persistência dele, do Henry com a Fanny, é praticamente um assédio, minha gente. Ele não deixa ela em paz em Aham. nenhum momento. Então, assim, ela tenta ser educada, delicada, assim, essa forma dele se portar não é algo muito fácil de suportar, Uhum. entendeu? Ela é muito educada, inclusive, Sim. com relação a ele. Aí eu coloquei até assim, Elizabeth Bennet, Marianne, Emma, nunca aceitariam esse tipo de conduta. Mas, assim, nesse caso, os lugares de fala delas permitiam esse poder do não que a Uhum. Fanny não tem. Quer É. dizer, que ela até tem, mas todos fingem não ver. É Uhum. isso. Nesse capítulo, para mim, Ela é não isso. ela não tem a capacidade, o poder ali de bloquear, de parar de ver essa pessoa, simplesmente falar, eu não quero estar na sala junto com ele, eu tô. Ela não tinha nem a desculpa da enxaqueca ou de uma outra, né, enfermidade para poder se safar. E ela tinha que, de fato, encarar. Devia ser muito chato isso. Então, era muito chato, mas ao mesmo tempo ela tinha necessidade, porque estando de favor, ela não pode ser indelicada Uhum. sob a pena de acontecer alguma coisa com a estadia dela naquele lugar, provavelmente. Até pelo respeito, né, que ela devia aos tios, ela tinha que É, seguir as normas. Mas aí a gente avança para o capítulo 35. isso. Sim, sim. Os capítulos daqui para o 40 são muito pontuais, até as coisas tendem a se desenvolver mais rapidamente, porque são situações únicas. Pode Uhum, até parecer que no livro dura mais, assim, mais páginas, uhum. mas são situações pontuais. Sim. A gente começa o 35 com todos ainda considerando o Henry Crawford em alta, né? Ele como um grande pretendente. E aí o Edmund vai querer colocar cal de pá, assim, não, a pá de cal, desculpa, para ver se ele consegue fazer fazer com que Fanny tenha um pensamento distinto, né? Desse que ela já tinha tomado essa decisão de rejeitar o Henry Crawford. Quando eles vão caminhar, e ele tenta insistir que, mesmo eles não tendo muita coisa em comum, opiniões parecidas ou sem amor, que pode dar certo. Ele realmente compra essa empreitada de querer com que Fanny mude de ideia, porque ele estava de olho lá na frente, no cunhado, que possível cunhado É. que Henry Crawford podia se tornar para ele, né? Só vou responder uma questão aí da Duda, que ela disse assim, olha que a Emma poderia aceitar o Henry Crawford porque ela quase caiu na lábia do Frank Churchill. Mas veja que ali ela estava bem livre para decidir se queria ou não. Ninguém estava pressionando por uma aceitação. Sim. Enquanto que, no caso da Fanny, ela era meio que forçada até a conviver, gente. Se ela disse não, ela não quer nem conviver. E ela é forçada o tempo inteiro a conviver com o Henry Crawford e com a Mary. Ela já estava ali. Eu coloquei até no início desse capítulo 35 Uhum. que ela, assim, o pouco de energia que ela tinha foi sugada por essa pressão de todos os lados. Uhum. Assim, é, os sintomas usando do próprio Edmund para convencer a Fanny, Sim. ele chegar e ser mais uma pessoa a pressioná-la. Mas Então, ela assim, ela é sugada. talvez pela liberdade que ela tinha com o Edmund, ela falou, né, no meu texto aqui, tá bem assim, olha, ele nunca, nunca terá sucesso comigo, acredito que jamais teria afeição pro Crawford, e aí ela pontua de fato, né, tá para todo mundo, quem quer ver, ver, mas as outras pessoas ficam
tentando apaziguar que ele é merecedor, que ele é um bom partido, mas é porque eles sempre olham a Fanny como alguém assim, a enjeitadinha da história, né? Então, É, se um Henry Crawford da vida aparece na vida dela, ela tem que aceitar imediatamente e a o amor sorte, né? desenvolve depois. O amor desenvolve depois. A Jane colocou aí, eu concordo, eu marquei exatamente o local aqui na página, quando ela disse assim que o Edmund vem meio com um discurso pronto, né? E Sim. eu acho, assim, ele extremamente sonso, aqui no meu capítulo, é na página 376 da edição da Martin Claret, porque ele diz assim, ó, ah, esse alívio você poderia ter sentido há mais tempo, Fanny, se o houvesse procurado. Como pôde supor que eu estivesse contra você? Como pôde imaginar que eu seria favorável a um casamento sem amor? E Hum. mesmo que eu fosse em geral despreocupado quanto a esses assuntos, como poderia imaginar-me assim, quando era a sua felicidade que estava em jogo? Ora, no capítulo anterior ele estava fazendo o teatro que eu mencionei Uhum. Crawford, entendeu? Assim, querendo que ela aceitasse. E aí, assim, quando o leitor vai tendo a impressão, opa, o Edmund acordou. Ele diz isso, que se preocupa com a felicidade dela, mas depois ele vai lá e persiste, entendeu? E diz que ela vai é, ponderar, pensar, ainda diz assim que Fanny deveria deixar o Henry triunfar no fim. Uhum. Eu digo, ora, ele diz que se preocupa com a felicidade dela e depois diz que ela precisa Sim. deixá-lo triunfar. É Uhum. contraditório. Muito. E aí também tem uma fala que reforça essa contradição, porque eu acho que ele está totalmente perdido, né, desde a inserção da Mary Crawford nessa história, né, nessa comunidade, que a Fanny, aí a Jane Austen pontuando a imaginação da Fanny, né? Fanny já imaginava onde os pensamentos dele estariam agora. Dois pontos. Miss Crawford voltava a influenciá-lo. Então ele já não estava pensando por si só, não. E ele já não tinha julgamento. Ele estava querendo agradar a Mary Crawford. E aí, agradando o irmão, com certeza atingiria a Mary. Aí É. era a tática dele, né? Outra coisa que eu demarquei aqui, além dele falar de triunfo, Uhum. né? A questão do triunfo ainda diz que, com o tempo, Fanny dará a Henry a sua devida recompensa. Gente, recompensa. Tem Ela essas palavras de triunfo e recompensa. ela é a fada sensata da história, mas aí todo mundo querendo que ela tenha algum sentimento assim de dever para todo mundo, né? Até pro Henry Crawford, só porque ele olhou para ela e a gente sabe, os outros personagens não sabem, que ele tinha dito para Mary Crawford que ia fazer um buraco ali, né? Que ia machucar o coração da Fanny Price, por prazer, né? Aí o pessoal continua, né? Com o Edmund sendo ali meio banana mesmo. Não é isso, Jane? É o triunfo, a recompensa. Como assim? Como é que pode tratar se ele disse, assim, uma página, duas antes, ele disse se importar que a prioridade seria ela ser feliz e depois ela dizer isso, que esse desejo de gratidão, de Sim. deixar o outro triunfar, de dizer que ela tem que recompensá-lo pelo fato dele estar agindo assim com ela. Não tem Sim. explicação, é muito contraditório. Nesse E ele capítulo especificamente, ele está agindo como um banana, não tem outra palavra. ele retoma a história da peça para justificar que ele acha que é por causa da peça que a Fanny Price está fazendo análise e julgamento do caráter do Harry Crawford, né? Por causa do personagem com a Maria e tudo, da Júlia também, assim como, será que ele deu atenção? Acho que podia ser uma viagem da Júlia. Ele colocando panos quentes para o cunhado sedutor, né? E assim, tá ali para todo mundo que tá lendo ver o que ele fez, mas os personagens não têm acesso, né, a todas essas informações. Então, por É, isso ele ganha o troféu Banana da Noite, porque ele tá caído pela Mary Crawford e é uma sedução que não é tão, não passa ali talvez pelo sentimento também, creio eu.
É mais essa coisa da ilusão, da conquista, não sei dizer. Isso. Todo mundo continuando aí no capítulo, surpresa. É uma surpresa atrás da outra, porque todo mundo não consegue compreender a negativa, né, da Fanny Price. Aí tem umas frases da Fanny que ela é bastante certeira, ela volta a falar que certamente não seria capaz de aprender a gostar dele somente porque ele acreditava que estava sem nada para fazer e por isso me notou. Olha só, como eu poderia estar à disposição dele assim que exigisse? A, a, Peraí, quanto mais ele pensa que merece, é mais impróprio para eu pensar que algum dia já tenha gostado dele. Ela tá falando ali com todas as letras e ninguém quer ouvi-la. É. E ainda assim, o caldo vai engrossando, porque que o Edmund faz? Ele já utilizou de todas as estratégias que ele poderia de diálogo com a Fanny, aí ele vai meio que usar a Mary também para pressioná-la, né? Aí, assim, a, a- ele tenta envolver meio que uma amizade entre as duas, para que a Fanny também meio que se sentisse grata a Mary. Então ele tenta ali misturar tudo dentro desse caldo engrossando, que é para ver se a Fanny muda de ideia. É muito sem lógica algumas partes, algumas falas que ele menciona e tenta reproduzir, tenta convencer a Fanny e ele já sabe que ela não quer, mas fica persistindo. Entende que do mesmo jeito que ele persiste com a Mary Crawford, ele quer esse tipo de persistência entre ele e Fanny, como se dissesse assim, olha, vamos lá, a gente pode fazer dar certo. Sim. Não é assim que funciona. Eu queria só fazer um parênteses aqui, dar um hello, good night. Our friends from Jane Austen Society of Santa Lucia, probably in the United States. Good night, we're discussing Mansfield Park with Lilia dos Anjos. Ok, é porque entraram aí o pessoal do Jane Austen Society North America e de Santa Lucia, provavelmente, né? Uma região lá dos Estados Unidos, e a gente tem que dar um hello. Bom, eu acho que Henry, ele está com toda a pompa, com todo como é que se diz, a sorte do lado dele, para todo mundo querer que ele seja aceito, né, pela Fanny Price. Mas como alguém já falou, a gente agora tem mais uma semana e mais 8 capítulos para as máscaras caírem, né? Acho que já não É, tem problema falar que vai acontecer algumas diferenças aí, mudanças como é que se diz, na história. E esse capítulo termina com aquilo que eu já tinha dito antes do Edmund falar das irmãs Owen, que ele teve contato, né? Ficou um tempo lá com essa família, mas ele compara as moças com a Mary Crawford. Aí é só assim, ai meu e com Deus. a própria Fanny. Sim, lá vem a Ele gente. diz que ambas o tornaram muito exigente com relação às mulheres. Uhum. Foi mais ou menos isso. Só uma brechinha pra gente falar assim, bingo, né? Ele pelo menos elogiou a Fanny, não ficou só na Mary Crawford, mas eu não acredito que seja assim, então, só pra. Eu acho que ele fez só uma média, porque ele estava conversando com a Fanny, então ele tinha que falar da Fanny também. É, Não era só, talvez. né, para não parecer tão vendido assim, para. Ah, estou caidíssimo pela Fanny Price. Talvez seja um fio ali, um fio mesmo de razão, falando um pouco mais alto, né, para ele não confiar na Fanny Price, perdão, na Mary Crawford, nesse sentimento, né, pela Mary Crawford. Então podemos ir para Isso. o 36? Sim, sim. Ok, aí nós temos que é, voltar o Edmund vendido e nessa hora o Tom, o filho mais velho, não aparece, né? Porque eu queria saber a opinião do Tom Bertrand a respeito desse pedido de casamento, mas ele não é citado, ele não aparece na história. E aí a gente vê o Edmund contando para o pai, né, a conversa que ele teve com a Fanny e todo mundo resolve deixar a moça na dela, né? Assim, na dela Entre aspas. com a esperança de que ela mude de opinião. Tipo assim, eu vou deixar você refletir, mas por favor, mude de opinião. É quase isso, né? Mas ela aparece nesse capítulo tão. Quando eu falei do capítulo anterior dela tá com a energia assim, já nas últimas, e esse capítulo ele meio que completa, porque Uhum. além dela se sentir sugada, né, a energia sugada,
ela ainda tem assim a questão do medo, ela tem até medo de passear no bosque, com medo de ser atacada que eu digo assim, abordada, né? Sim, É, ou pela Mary, ou pelo Henry, ou por qualquer outra pessoa que estivesse a par da situação, para tentá-la convencer do contrário. Então, os capítulos vão ficando meio que demarcados dessa situação. Então, num ela está cansada, no outro ela já aparece amedrontada, uhum, querendo passear, mas ao mesmo tempo ela não vai, porque pode ser abordada por alguém. É uhum. assediada, Lívia. É o que acontece, ela é assediada por todos ali. Inacreditavelmente, ela está isolada e é uma pressão contínua, né? Uhum. Imagina vivenciar isso continuamente. Claro que naquele tempo lá não era considerado como um assédio e tudo mais, mas como uma pressão mesmo, né? Aí depois tem a conversa, uma conversa Ah, com a Mary Crawford, Mary né? Crawford se acha assim a pessoa mais adequada naquele momento ali para poder falar para Fanny Price, inclusive que ele encanta outras moças. Tipo assim, já tá difícil, né, da Fanny Price se render ao Harry Crawford, então ela quis colocar assim, olha, ele é muito concorrido, se eu fosse você, é meio que assim, aceita logo, porque tem um tanto de moça que ficaria extremamente agradecida, lisonjeada por esse pedido de casamento. Então, assim, não fica fazendo hora, porque ele é um bom partido. E aí ela usa, né, de várias armas para tentar convencê-la. Mais uma pessoa para convencer a Fanny Price desse casamento, um casamentão, né? Que a Fanny Price está perdendo. E assim, é nessa conversa delas que é bem longa, é praticamente o capítulo inteiro, né? Ah, Que é meio que uma conversa despedida, ela usa de vários artifícios, volta aquela questão do colar. Aí, assim, para mim, ela, em vez de melhorar a situação, ela piora. aham, A Mary, ela piora a situação, ela acha que está fazendo grandes coisas, que ela está, nossa, eu vou mostrar todas as vantagens para essa menina se aham, tocar, que é a melhor decisão da vida dela. isso. Aí ela ainda volta na história do colar e diz que, na verdade, a ideia do colar foi do Henry, não foi minha. Mentira, a ideia foi dela, gente. Quem Uhum. leu viu claramente que a ideia foi da própria Mary para poder meio que chegar, se aproximar da família Bertrand, para poder chegar ao Edmund, sabe, naqueles momentos de dúvida. Aí ela vem, retoma a história e dá uma outra abordagem. Diz, não, gente, na verdade, foi ideia dele, mas não foi ideia dele, foi Uhum. ideia dela mesma. Aí ela está mudando ali a estratégia para ver se ela consegue convencer e diz, nossa, então foi um plano dele querendo me conquistar. E, na verdade, o efeito é o contrário, né? Que não contribui para conquistar, E ela contribui para ela reafirmar a postura de não aceitá-lo. Uhum. E ela enfatiza também, dizendo que não posso fazer bom juízo de um homem que brinca com o sentimento das mulheres e deve ter havido muito mais sofrimento que alguém de fora da situação possa julgar. Ou seja, ele brinca com o coração das pessoas, das mulheres principalmente. Aí a Mary ainda fala que não defende, deixa inteiramente entregue a sua misericórdia. Ou seja, a Fanny ainda por cima é salvadora, é pronto-socorro de marmanjo, né? Que quer agora fazer a redentora, né, de um homem como o Henry Crawford, que seria o arrasa-corações aí dessa história, E a especificamente. cereja do bolo aí, dessa situação todinha, porque assim, a Mary e o Henry estão se preparando para fazer uma viagem para Londres, né? Isso, eu esqueci de mencionar isso. A cereja do bolo dessa conversinha toda, né, da Mary, é ela ainda citar novamente o fato do irmão da Fanny, que é o William, estar se dando bem, porque foi o Henry que convenceu, que arranjou
essa promoção para ele e tudo mais. Ela sempre se sente muito, muito pior nesse momento. Uhum, Todas as outras estratégias falham muito. uhum. Mas quando menciona o William, ela fica bem arrasada, porque assim, apesar de tudo, mesmo com o irmão sendo promovido, ela não ia mudar de ideia por causa disso. Isso, e tem aí um peso muito grande, né? Porque o irmão realmente a vida dele vai mudar por intermédio do Henry Crawford, mas isso não merece a Fanny, não merece uma decisão Mudar o destino, né? destino, Então, uma decisão tão importante que é se casar, para que ela tome essa decisão pautada apenas nessa questão. A gente tem que avançar um exatamente. pouquinho, Lilia. Aí ele Sim, fala. porque aí eles vão partir para Londres, aí já vem o outro capítulo mesmo. Aí o 37, aí eu tô assim, de novo, não, Sir Thomas ainda tenta né, convencer a Fanny Price, mudar de opinião. E o Edmund acredita que. Eu acho que ele começa a perceber que ali não tem como mudar muito, já não tem, né, o que fazer. Isso. Bom, E por essa. que que eles chegam a essa conclusão? Porque ela não sente falta dos Crawford, ela continua vivendo a vida dela ali meio que, entre aspas, tranquilamente, porque ela não está tranquila com a situação. Então, assim, ela não sente falta deles, então eles dizem, ela tem que refletir e tudo mais, mas não vemos alteração no comportamento dela, Uhum, sendo que por dentro ela está refletindo a respeito. Mas aí nesse capítulo ele tem uma quebra, né? Porque o Sir Thomas vai ter uma ideia que ele acha que é genial, que é sensacional e sim. que vai ser revolucionário para que a Fanny finalmente mude de ideia. Veja, é uma crescente. Uhum, Primeiro é o próprio Henry que chega e tenta convencer, depois vem o Edmund, depois vem a Mary, e uhum. depois tem uma ideia dos Sir Thomas para dizer, olha, com essa ideia Agora vai. a Fanny vai mudar de ideia, né? Ou, fui redundante, vai mudar o pensamento e vai aceitar o pedido, assim. Mas eu acredito que foi um tiro no pé. Tem o pessoal revoltando aí, tem hora que eu rio para a câmera, mas no que você tá falando. Muita gente falando que esse lenga-lenga aí, vai, Fanny, aceita, aceita, por favor, aceita, né? Com várias tentativas de fazer com que ela aceite os casamentos, pedidos de casamento. A gente fica bem, ai meu Deus. E aí, acho que o golpe, na verdade, que ela vai sofrer é essa viagem para casa dos pais com uma tentativa de falar, olha, talvez você tenha que refletir como que é a sua vida, você teria sido sua vida lá em Portsmouth e é como que ela é em Mansfield Park, a ponto de você ser uma moça cobiçada por um rapaz como Henry Crawford, né? Então, Isso. ele toma essa decisão para poder ver se faz a Fanny pensar, refletir. Tem uma questão também que a Fanny Price pensa que talvez estar longe de Edmund seria razoável para que ela não sofresse tanto, né? Pois é, assim, eu já penso diferente nesses capítulos, esse vai e vem, convence ou não convence. Sim. Para mim, eu fui observando como é que foi construído esse 33 ao 40, Uhum. entendeu? Que é justamente cada personagem ali que trabalhou para o convencimento da Fanny usou de algum argumento diferente. Eu não achei nem Uhum. tão repetitivo, porque isso vai culminar no final com essa decisão dos sintomas de enviar a Fanny para casa, olha, você vai ter um senso de realidade agora, e se isso não te convencer, nada mais pode ser Não. feito a respeito, né? Inclusive a seu respeito, Fanny, porque ele sempre coloca uma maneira de dizer que ela pouco evoluiu, de diminuí-la e tudo mais, porque ela não aceita o que ele quer, né? Aí ele vem sempre com Controlar. isso. Isso eu acho repetitivo. Toda Uhum. vez que a Fanny desagrada, ele vai lá e diz: Ah, você não avançou em nada na vida. É sempre a mesma coisa.
É. Aí tem, né, deixa eu ver, no finalzinho desse capítulo 37, a senhora Norris aparece querendo fazer uma de santa que quer visitar a irmã. Imagina a senhora Norris na casa dos Price, né? Eu gostaria de ver essa situação, porque ela ia ser muito constrangida pela pobreza da família Price, né? Mas ela, Não, ela insiste imagina. ela insiste em mostrar assim uma bondade que ela não tem, dizendo que seria bom rever a irmã e aquela coisa toda, mas isso já, né, muda rapidinho. A Fanny, ela realmente sofre muito, né? A Jane tá falando aí que sente pena da Fanny, ela chora porque ela sabe o que tem pela frente. A gente tem que avançar Isso. agora com o Eu acho que 38. nem tanto, ela não sofre tanto pelo que vem pela frente. Não, não é, ela não tem ideia de como é na casa dela, assim. Ela tem uma memória, mas acredita que as coisas hoje estão diferentes. Uhum. Mas Não, mas ela o sofre e desespero que chora porque ela tem que sair de Mansfield Park, entendeu? não quer ter notícias do Edmund, porque ela sente que na próxima vez que ele mandar uma carta, ele já vai estar falando que tá feliz, sorridente com a Mary Crawford. Acho que a, Ah, sim. a minha mente de Fanny pensa assim, sabe? Que ela fica ali morrendo de medo de saber, de ter essa notícia, de ter essa confirmação, porque neste caso aí, me parece que ela já acha que tá tudo vendido, assim, basta só um pouquinho É, mais de benevolência da Mary Crawford para o casamento acontecer. Bom, isso. capítulo 38 começa com essa viagem, né, dos irmãos extremamente felizes, porque lá no 37 eles ficam extremamente saia justa, os dois, porque talvez teriam que dividir a carruagem com a senhora Norris, mas graças a Deus isso não aconteceu. Então eles conversam sobre tudo nessa viagem, menos sobre Henry Crawford. Aí eu acho que é um ponto para o William, porque ele não força tanto a barra assim, né? Não, ele só lamenta, né? Porque É, ele percebe a frieza da Fanny em relação a esse assunto, isso. lamenta que ela não goste tanto do Henry como ele gosta, porque ele se sente grato, né? Inclusive, Uhum. E aí a gente vê o encontro dessa família, né, a família de origem da Fanny Price. A impressão que eu tenho é assim, é um cortiço, um puxadinho, sabe, com um tanto de criança ali bagunçando, fazendo, correndo, os pais completamente alheios àquela ordem que existe em Mansfield Park, era tudo muito ordeiro, né? regrado. Regrado e principalmente em relação ao Fanny Price, não tinha essa questão assim, mesmo ela foi para lá criança, né, para Mansfield Park, mas não tinha momento, não tinha lugar para ela ser criança. Até as crianças da casa não eram mais crianças, né, que eram os primos. Então era bem diferente. Então a gente encontra uma família com péssimas maneiras, né, mal educados de fato, e Isso. a mãe preocupada ali recebe a Fanny mais rapidamente, depois o William, fica preocupada se ia ter comida, se não ia ter, mas assim, me parece que é uma preocupação assim, eu vou servir o quê? Mas ela de fato não decide o que servir e não tem nada. Depois o chá até demora, né, Lilia? E fica aquela coisa assim, uma associação da casa da Fanny Price, dos pais da Fanny Price com o sótão, né? Uma casa fria, um lugar mais triste, onde a Fanny não está se sentindo à vontade, né? E ele Isso. fala o tempo todo, Lilia, sobre o navio. A irmã chega depois de 10 anos fora e aí eles continuam falando sobre um navio que saiu do porto ali e esse navio ele recebe mais atenção. O pai da Fanny Price, por exemplo, ele não quer saber o que a filha passou esses anos, não quer conhecer a filha de fato, né? Não. A mãe, ela ainda tenta ser agradável com a Fanny. O pai, realmente, ele finge que não existe. Uhum. Ah, tá no momento ali que fica só os dois, ele levanta o jornal, parece que eu tô vendo a cena, né? Abrindo o jornal na frente assim, e ela, assim, fica ali sem ação, porque ele a ignora completamente e demonstra logo de cara a falta de maneiras, a falta de controle ali. Ele é o oposto total do Sir Thomas, que gosta de tudo muito em ordem, tanto que as próprias filhas do Sir Thomas não suportam muito essa rigidez dele. Já o Sr. Price, ele
Nossa, assim, ele não tem controle ali com as crianças, deixa É, tudo a única, acontecer, grita, a faz única barulho. da voz é para chamar a atenção dos cachorros, que ainda tinha cachorros na história, com certeza não eram pugs, né? Não eram Isso. cachorros que também estavam anestesiados, como os da Lady Bertram. E aí tem esses momentos assim que a gente fica pensando onde a Fanny deve pensar ali naquele ditado popular, onde eu fui amarrar meu cavalinho. É, Mas, de qualquer maneira, assim, eu vejo os pais dela como sendo ainda pessoas jovens. As uhum, pessoas tinham filhos jovens naquele tempo, né? Eles eram jovens ainda, assim, tinham força produtiva, de fato, uhum, de poder ser capaz de serem mais ágeis, só que eles uhum, têm pouco senso de responsabilidade, uhum. entendeu? Então, assim, não alguém já até falou aí, a mãe a senhora Price, ela parece com a irmã, com a Lady Bertram, só que a Lady Bertram, ela tem Um entorno, todo um entorno que permita que ela seja assim. verdade. A É, senhora Price, não, tanto, entendeu? tanto, Não, eu não estou dizendo isso só porque ela tem muitos filhos. É uma falta de organização, de controle dentro da casa mesmo. Ela e não quer então, agir. provavelmente com essas inúmeras maternidades, ela perdeu, né? Talvez esse. Porque ela nasceu de uma família, né? Ela era irmã da Lady Bertram e da Norris, então elas tinham uma formação específica, mas ela calhou de casar com o Sr. Price, que, né? Alguém já perguntou aí a respeito, dizendo assim: será que o senhor Price foi sempre assim? Sim, no início é dito isso, que ela não faz uma união muito feliz Hum, e percebe-se logo que o senhor Price não tem muito senso de responsabilidade. E sim, alguém até fala assim, que sobre as preferências da senhora Price, ela gosta de uma das filhas pequenas, mas ao e mesmo tempo ela não tem muito. É como eu disse, é um senso de organização ali. Que ela tem uma preferência, isso pode acontecer. Mas o fato de ter essa preferência, ela acaba desequilibrando as coisas dentro da casa. Não uhum, existe assim, é uma desestruturação completa pela falta da responsabilidade dos pais. É como eu disse, são jovens ativos, poderiam fazer as coisas acontecerem na casa e não fazem. A Raíssa, ela pergunta por que ela casou com esse homem grosseiro? Para desafiar a família. sim. Isso foi colocado logo no início. São para mostrar os três tipos de casamentos ali da história, né? Inicial, Foi. três irmãs. A gente precisa avançar, só é necessário pontuar que nesse capítulo aí, no 38, as irmãs brigam por causa de uma faca de prata que pertencia à saudosa irmãzinha da Fanny Price, que morreu, e a Fanny Price pensando seriamente no sótão que lhe servia de quarto em Mansfield Park. É, mas Isso, né? porque faltam 7 minutos, Lília, para a gente terminar. Vamos lá, porque esses dois últimos, né, Né? o 39 e o 40, eles são bem pontuais também. É preparando para as máscaras caírem mais adiante, né? Então, eu A só. opinião da Fanny, que decai, né? Muito a respeito da família. Ela tem um desgosto profundo com o pai, com a mãe. Uhum. Para mim, eu resumo esse capítulo 39 como uma decepção. A mãe tem vários adjetivos aqui negativos, mãe parcial, gente, injusta, lenta, desmanzelada, etc. E a Fanny querendo ser útil, mas né, não tem ali tanto cabimento ali para aquela rotina daquela casa. Ainda fala muito dos irmãos que são indomáveis, das crianças ali, né? E ela querendo inserir um trecho do Dr. Johnson, que é o Samuel Johnson, né, um escritor inglês, do Livros das Razelas, é um capítulo 26, que está escrito: o casamento traz muitos sofrimentos, mas o celibato não traz nenhum prazer. Então, aí de novo a Jane Austen puxando assunto casamento, literatura, mas assim, não tem público para Fanny Price discorrer sobre esse assunto. Isso. Alguém faz a Fabi, né? A Fanny começa a se afeiçoar, a Susan. É o Isso. que resta a ela ali, entendeu? Tipo, ela não vai conseguir desenvolver Uhum. uma relação de carinho com os pais. Então, assim,
E mesmo essa comparação que ela faz entre Mansfield Park e Portsmouth, que Uhum. se Mansfield Park era ruim ali naquele sótão, imagina ali naquela família desestruturada e sem amor, porque não tem amor. E a menina lá é o que resta de É, alento para ela, a Susan, né? não tendo o William, a Susan consegue É substituir ali um isso. pouco esse amor, né, fraternal. Aí a gente pode ir para o 40. 40, ela recebe notícias da Mary Crawford, né? E A carta, né? a Mary Crawford já solta aí uma cena, como diria antigamente, as cenas para os próximos capítulos, porque ela conta a reação da Maria ao descobrir, né, que a Fanny Price foi cortejada pelo Henry Crawford. A Maria, ela fica descontrolada, né, que ela é descontrolada é a palavra correta que está escrito aqui. E a Júlia aí fica um pouco mais, né, egípcia, fazendo egípcia aí, né? E ainda tem a questão do barão de... Ai, não consigo dizer isso aqui, não. Wilderham. Que ele tenta cortejar a Júlia, mas não é contado assim com tantas descrições para a gente entender se a Júlia terá futuro aí com esse rapaz, com esse barão. É, O meu destaque nesse capítulo é sobre o que o pessoal já está comentando aí, né? Essa relação da Fanny e da Susan, ela é muito demarcada por causa dessa livraria circulante, pelo sim, choque que a Fanny fica ao descobrir que a Susan nunca tinha lido um livro, sim, né? Assim, olha o contraste da vida da Fanny Mansfield Park, que ela tinha acesso a livros à vontade, enquanto que a irmã nunca teve esse prazer. Então, assim, isso deixa a Fanny estarrecida e ela começa esse elo da amizade entre elas vai ser muito em virtude da literatura. Olha a Jane aí enaltecendo a literatura nessa amizade, nessa aproximação das irmãs. Isso, assim, isso. pelo menos para dizer assim, os oito capítulos foram uma tragédia para a Fanny, Uhum, ela tem essa oportunidade de finalizar esse capítulo 40 com essa menção a essa livraria circulante, ao uhum, fato da Fanny demonstrar uma preocupação praticamente maternal, porque a Susan não tem nenhum acolhimento de mãe, aí a Fanny vai meio que tomar esse papel, ela uhum. vai tentar fazer a parte dela para poder dar um pouco de Uhum. estabilidade ali naquele ciclo familiar. Sim, só uma nota de rodapé aí, que eu sei que a Jane gosta muito das minhas notas. O termo em inglês é Circulation Library, que é biblioteca circulante. É uma definição para aquela biblioteca que aluga livros por uma taxa mínima. Então, não é empréstimo, como a gente tem costume de pegar aqui, Ah, sim. né? E a Fanny Price, ela resolve investir, né, no conhecimento da irmã, resolve investir ali para fortalecer esse vínculo mesmo entre as duas. Aí, por fim, infelizmente, com o Edmond em Londres, a Fanny já espera o pior, né? Ela espera É. coisa ruim a respeito do Edmond. E o capítulo termina. Mas as máscaras cairão, né? Capítulos adiante. A gente tem uma notícia para dar para vocês que este livro é o último livro que a gente vai ler esse ano, por uma questão de agenda e de várias coisas acontecendo aí nos bastidores, né, nas nossas vidas. Nós somos acadêmicas e professoras, então a gente está com uma agenda bem lotada agora nesse final de ano, entre outras coisas, né, Lilian? E Pois é. ano que vem a gente retoma com a leitura dos livros com Emma, Persuasão e a Abadia de Nottingham. É, Semana que vem tem o desfecho, né, de Mansfield Park. A uhum, gente não vai continuar com Emma nas próximas semanas, porque, por exemplo, minha gente, eu estou numa situação de tese assim, eu tenho que terminar ano que vem, no início do ano que vem, está sendo muito, muito desgastante para mim. E realmente eu gosto de passar as coisas com qualidade para as pessoas. E se eu não tenho essa entrega total, não adianta. Eu, assim, é o livro que eu mais gosto, imagina. e dá muito pano para manga falar de Emma, gente. Não dá para colocar em Exatamente. Não verde. pode ser assim de qualquer jeito. Exato. E aí a gente tem uma coisa que vocês têm que levar em consideração que Lilia está terminando o doutorado, minha gente. Isso, além de ser um mérito muito grande, não é para qualquer um e dá muito trabalho. É, Mas dá trabalho. eu ainda vou
fazer algumas lives esporadicamente, aviso para vocês, mas a gente tem que encerrar porque vai ser cortado. Vamos Ai, deixar as mensagens aí que a gente responde. até semana que vem, gente. Essa Muito semana, obrigada. mais uma vez, é um prazer estar com você, Lili, e com todos os outros que estão aí conosco. Um beijo para todos. Vamos lá, semana que vem, né? Capítulos finais. Tchau, tchau. Tchau.